Olá, selvagens! Está começando mais um SavageCast. Hoje só tá eu, o Max aqui de São Paulo, e eu tô com... Fernando Alves aqui, direto de Belém, Pará, Amazônia, Brasil. E hoje o nosso tema é... Diz aí, Fernando. Regras situacionais, são aquelas regras que vêm cobrir aqui algumas situações dentro do jogo que o Savage Worlds aborda de um jeito bem criativo. E além disso, eu tava relendo, né, esse capítulo, né, pra gravar o podcast. É aí que você sabe pra que serve o D20 em Savage Worlds, né? Que todo mundo pergunta, mas só vai até 12 e o D20? Bom, gente, agora é o momento de usar o D20. Se você usar certas regras situacionais, você pode ou não usar o D20, né? Então... o D20 ele é do narrador. O jogador não olha pro D20, o jogador não pega no D20. Exatamente. Regras situacionais é o capítulo 4 do Savage Worlds básico. E aí ele traz um apanhado de regras que ele chama de situacionais, enfim. Aí eu acho que seria legal a gente falar um pouco quais são essas regras que vão vir que a gente vai abordar. Claro, algumas a gente vai abordar com mais detalhe, outras com menos detalhes. O que tá aqui no livro, logo no começo, que ele faz um resumo de cada um, eu só vou ler, falar quais são elas, né? Tem a regra situacional de aliados, batalhas em massas, conflitos sociais, interlúdio, medo, perigos, perseguições, regras de ambientação, tarefas dramáticas, veículos e, por último, viagem. Exatamente. E aí ele vai abordar tudo isso, trazendo, na verdade, ele traz, para cada um desses, ele traz um mini sisteminha, né? Ele traz como abordar isso mecanicamente. Eu acho legal que alguns, a gente vai discutir isso com mais profundidade quando a gente falar deles, mas eu acho legal porque isso, mais uma vez, a gente volta pro primeiro episódio que a gente defendeu, né? Do porquê jogar Savage Worlds, mas de como o sistema ele é modável, né? E ele deixa isso muito claro pro mestre e pro jogador, de que você pode ou não usar essas regras, e ele te indica os momentos que você pode usar essas regras. E além disso, eu acho que se até então o Savage Worlds ele era bastante mecânico, agora ele vai ter algumas mecânicas que te forçam a narrar. Mas a gente vai falar um pouco disso quando a gente falar de cada uma aqui, porque tem umas mecânicas bem interessantes que inclusive emulam uma narrativa compartilhada, né? Bom, aliados são aliados, né? Aqueles caras que acompanham o cara na aventura, mas não são os personagens principais, né? Pois é, eu acho que o primeiro ponto para falar de aliados, e aí a primeira regra situacional, ele traz isso como regra situacional porque ele dá uma importância para os aliados no Savage Worlds. Sim. E é uma coisa que em outros sistemas, principalmente sistemas mais tradicionais, eles tentam evitar. A maioria dos sistemas que eu conheço que tem uma mecânica forte, né, que é forte mecânica nesse sentido, eu vejo que eles tentam evitar os aliados. Eles tentam, olha, dificilmente eles trazem uma regra fácil, uma regra agradável, então eles geralmente tentam dizer assim, olha, o aliado ele pode existir, mas ele é exceção. E o Savage Worlds não. Ele é o jogo que ele diz assim, aliados, ótimo. Se o grupo tem aliados, se o grupo precisa de contratar mercenários, se ele precisa trabalhar junto com a milícia da cidade, o sistema vai te ajudar, o sistema vai ser fácil e vai ser divertido. Sim, eu acho legal porque assim, o livro incentiva que os aliados, quem controla os aliados são os jogadores, né? Não é em combate. Em combate não é o mestre, porque geralmente o que acontece? O que eu sinto muito nos sistemas tradicionais é que nem o mestre quer colocar muito aliado, porque na hora do combate vira uma puta de uma bagunça, né? É mais uma responsabilidade pra ele, né? E o cara já tem os monstros pra ficar contando ponto de vida. Já tem já tem que controlar as iniciativas, entre outras coisas. E aí o cara não quer o aliado. Então eu já me peguei várias vezes narrando outros jogos e, tipo, na hora do combate o aliado sempre, tipo, se engaja em combate com algum outro monstro genérico que não estava previsto no encontro. Eu falo, ele ficou vira lá narrativo, né? Fica narrativa, não tem mecânica pra estar exatamente. E eu acho que aí, esse fato de jogar a responsabilidade pros jogadores faz com que o aliado, o mestre se sinta mais confortável em colocar o aliado. E aí, essa regra situacional
faz com que o aliado também cresça, né? Porque ele, inclusive, ele Exato. traz pro jogo, pro mestre, um sistema de experiência pro aliado, que é uma coisa bem legal, né? Geralmente a gente não tem a evolução do aliado, né? E eu acho que ele traz isso pro jogo. Isso é bem legal, né? Porque tanto na narrativa quanto mecanicamente você consegue avançar esse personagem. Max, eu digo ainda que, vamos dizer, os outros sistemas eles não oneram com relação ao aliado, de deixar o aliado no controle do narrador, mas quando tu faz isso pro jogador, também pode ser um problema. Porque o jogador já tem que lidar mecanicamente com o personagem dele, que talvez seja complexo. Falando aqui diretamente de D&D mesmo. Por exemplo, e aí tu tá trabalhando lá com um personagem de 10º nível, que já tem toda uma mecânica que tu tem que pensar no teu turno. Tu ainda tem que pensar num outro aliado, que talvez, se ele vier como um personagem, ele tem toda uma mecânica própria, de uma outra classe, de uma outra um outro subsistema pra fazer, ele fica complicado tu conseguir controlar os dois ao mesmo tempo. Coisa que no Savage Worlds não tem. Tu não tem esse problema. Na verdade, tu ter um aliado é divertido porque, além de ser fácil de ser utilizado, tu vai ter algum momento que o teu personagem ele vai estar abalado, ele não vai fazer nada naquela rodada. E tu vai ter o aliado para poder controlar e fazer alguma coisa. Então não é uma coisa, é algo que o jogador até gosta. E sem contar que a questão de aliado para determinados cenários, eles são fundamentais. Tu vai fazer uma campanha militar onde tu vai ter um grupo de jogadores provavelmente. E a gente sabe o quanto a letalidade em campanha militar, Segunda Guerra e tal, é muito grande. Os aliados geralmente servem para mostrar essa letalidade. Sim. Pro grupo. Exato. E eles não seria de forma cinemática. Ou seja, narrativa, simplesmente. Né? Eles estariam ali ajudando no combate mesmo, mecanicamente, ajudando nos números também. E de um jeito bem fácil. Essa questão que tu falaste da experiência é muito legal também. Porque se um aliado ele começa a ganhar experiência, ele começa a ficar junto com o teu personagem, ele vira não só um elo sentimental, assim, né? A ideia de o jogador, pô, é o meu parceiro aqui. Mas ele também é um recurso que se torna valioso. Exato. Porque o cara também tá avançando, né? Então ele exato. também tá ficando mais poderoso. Ele não se torna um estorvo. E sem contar, e aí eu acho que a gente já poderia entrar na regra, né? Pode falar. Sim, aí, como é que o sistema BOD dos aliados? Ele começa falando da personalidade, e aí ele traz uma tabela, né, de que, que o narrador vai rolar um D20 pra improvisar um aliado, e aí ele vai falar da personalidade, trazendo uma tabela com 20 personalidades, que vai jovem, cruel, velho, alegre, calejado, dedicado, enfim, medroso, heróico, e aí ele vai ajudar a criar o personagem na hora, né, a criar o aliado na hora, porque no final das contas, quem interpreta o aliado ainda é o narrador, mas quem controla ele durante o combate é o personagem. Lembrando que não é o jogador, desculpa. Lembrando que não é necessariamente o personagem que controla, não. E até quando o sistema ele coloca que ele diz assim, olha, vamos dizer que vocês estão trabalhando com 4 aliados, são 4 jogadores. E aí tem 4 aliados, você tem que distribuir um aliado para cada jogador. E não necessariamente ficar com o jogador que está mandando naqueles aliados, né? Não ficar com o comandante, não ficar com o líder do grupo. Então todo mundo tem que utilizar esses aliados durante o jogo, e isso ajuda bastante. Então ele tem a primeira parte da personalidade, e aí fala um pouco dessa parte de experiência, que é bem, bem interessante. Ele fala aqui no livro que os personagens, eles, no final da sessão, né, quando os aliados tiverem uma participação efetiva, né, no combate, ele fala combate, mas também pode ser uma coisa dramática, mas principalmente combate. Uhum. Ele rola um D6 para cada grupo, né, de tropas idênticas. Numa rolagem de 5 e 6, essa galera sobe de nível com os personagens jogadores, recebe um progresso, é isso, né? É um uma progresso, falha, né? No caso, acima 4, 3, 2, 1, aí eles não progridem. Eu acho que é muito simples, né? Tipo, isso é rápido. 5, 6, vai pra frente, o resto não vai pra frente. Imagina numa campanha militar, né? Vocês estão, o grupo dos jogadores lá, os 4, vamos dizer 4, 3, e vocês têm um pelotão, enfim, são 10 soldados, vamos dizer. Pelotão nem sei, olha, parte essa parte militar no... É porque o livro ele dá vários exemplos militares, né? E é o que me vem à cabeça. Mas vamos dizer, começando com essa questão militar. E aí o teu grupo, os jogadores são 4, mas você tá num grupo de 8 soldados. E aí tu tem esses 4 aliados que estão no combate, e no final da sessão 3 deles estão ali ainda. Vamos dizer que um foi abatido e 3 deles estão. No final da sessão rola um dado, na hora que tá todo mundo ganhando experiência, e os aliados? Rola um dado
tirou 5 ou 6, eles ganham um progresso. O que é engraçado é que com isso eles podem até ganhar, se for sorte, se for muito sortudo, eles podem ganhar um progresso no final de cada sessão. Exato. Mas lembrando que eles são extras, e a gente não falou isso, né? Sim, são extras, né? Isso é bom lembrar. Eu acho que, bom, só pra lembrar pra galera, a gente falou no primeiro episódio, mas vai que é a sua primeira vez aqui. Cartas Selvagens são os personagens que são importantes pro jogo mesmo, ou seja, NPCs realmente que vão fazer a história andar, e os personagens jogadores, né? E os extras são todos os outros que não é que eles não sejam, eles são mais acessórios, né? Eles não são o mais importante pra história. Eles são os normais. Os personagens jogadores e os outros são os outros importantes são personagens especiais, né? Exato. Os heróis então, ou alguma coisa. Os heróis, os vilões, os personagens principais da trama. Então, os aliados eles vão ser sempre extras. Tu não vai controlar em combate um outro caça selvagem. Até porque seria muita apelação. Na verdade, tem uma vantagem lendária que te dá um aliado carta selvagem. Mas é uma vantagem lendária, né? Antes de chegar no lendário, vai chão. Até lá tu já tá bem acostumado com o teu carta selvagem. E aí é legal isso. Aí eles traz também aí a regra de munição, né? Que aí também é algo muito simples, né? É muito alto, baixo e zerado. Sim, depois de cada luta a munição cai um nível, né? Isso. Simplesmente é interessante, e aí que eu digo, ele é bem abstrato, né? Ele é uma coisa assim, olha, tá com um nível médio de munição. Terminou esse combate aqui, o teu aliado vai estar com um nível baixo. E aí não tem complicação de ficar contando munição, não tem complicação de ficar... E não tem também, não é tão irreal a ponto de nunca acabar a munição. Exato. Então é um equilíbrio nisso. Ainda mantém... Não fica um microgerenciamento do aliado. E aí, por último, ele traz, tipo, 2 exemplozinhos aí de uns aliados típicos, né? 2 soldados, um soldado mais raso e um soldado calejado. Ele dá os dados ali, a ficha rápida de cada um. Acho que é mais pro cara, né, ter uma noção rápida ali, tipo, os personagens chegam lá, o cara abre no livro e já tem aquele personagem pra poder usar, né? É o aliado padrão, né? Um soldado e um soldado mais forte, um soldado calejado. Tu percebe que o soldado, ele é tudo na média, né? Agilidade D6, espírito D6, força D6, só a astúcia dele que é D4. Mas geralmente ele tá tudo na média. Até pra não desequilibrar muito o jogo, né? Porque de repente o cara coloca muito aliado e aí isso pode desequilibrar o jogo. Eu acho que a gente só tem que fazer, recapitulando aqui, fazer o seguinte. Por que uma coisa que a gente não falou, e o sistema que faz diferença no sistema? O sistema, ele não é um sistema que tem um paradigma do encontro combativo. Então, ele até tem um sistema, ele até tem uma forma de tu calcular a força dos oponentes, né? Para saber se ele está de acordo com a força do grupo, mas ele não encoraja o grupo a usar essa regra. Isso ele vai falar lá no capítulo de narração. Uhum. E aí, por quê? Porque ele diz, olha, os encontros que vão acontecer no jogo, eles devem ser de acordo com a história. Se tu entra num covil do Goblin, e lá é um covil de Goblin, que tem muito Goblin, vão ter 50 Goblins, e vocês são 3 personagens, vocês vão ter que lidar com isso de alguma forma. Não espere que porque vocês são 3 personagens experientes, vão ter a quantidade de Goblins ideal para vocês. Então, e aí é uma forma que ele diz, olha, se vocês não conseguem enfrentar aquele problema, o grupo tem que buscar outras formas, e uma das formas é contratar mercenários, buscar aliados, voltar para a cidade, pedir ajuda para milícia local, voltar para a cidade e pedir ajuda da cavalaria do Lorde, voltar com o general e pedir reforços. E aí como é que tu vai lidar com isso? Vai levar aliados para o combate. E como é que o aliado funciona? Ele é um extra, né? Ele é um extra que vai agir na carta antes do combate. A quantidade de aliados são distribuídos igualmente para os jogadores. Então, se nós temos 6 aliados e 3 jogadores, cada um vai cuidar de dois. E quando é que eles vão agir? Na mesma carta de ação do jogador. Então não tem complicação. Chegou a tua carta de ação, a tua vez. E aí, dos teus aliados que estão controlando. Como eles são extras, as ações deles são simples, vai rolar um dado somente, não vai ter que lidar com Benê, não vai ter que lidar com ferimentos, se ele levar um ferimento ele tá fora. Enfim, é bem simples. Muito bacana. Agora, eu acho que podemos ir já pro próximo, acho que já cobrimos bem, né? Não pode entregar tudo também, porque a galera tem que comprar o livro, né? É verdade. Bom, combate em massa, né? Isso é muito legal. É que eu, geralmente, quando eu olho o combate em massa, eu já penso em jogos medievais, né?
E ele também lida com isso de uma maneira muito simples, né? Isso que é legal, né? Ele trata esses temas que geralmente a gente fica falando, né? Os sistemas tradicionais, mas nos sistemas tradicionais até tem essas regras, mas é umas mecânicas super complicadas às vezes. Vira um novo sistema que tem que aprender muitas das vezes. E aqui ele resolve de uma maneira muito simples, né? Na verdade, ele não sai do sistema para resolver, isso que é legal. Isso. Ele simplesmente resolve dentro do sistema, utilizando os elementos que tu já usa no sistema, e ele não se preocupa. A grande questão do Savage Worlds é ele ter aquele lema, né? Rápido, furioso e divertido. Ele tenta, com as regras, ele tenta sempre manter rápido, furioso e divertido. Qualquer coisa que vá deixar o sistema mais lento, ou, enfim, menos agressivo, ele não vai usar. E é por isso que eu digo que ele é um sistema tradicional, mas que ele tem esse apelo narrativo, porque como é que tu faz para não sair do ser rápido, furioso e divertido? Indo pra narração, né? Resolvendo as coisas de uma forma abstrata, mas amparada por uma mecânica, ainda que simples, mas amparada por uma mecânica. Então, ele não vai ter para aqueles que não gostam de sistema narrativo porque acham que o narrador entregou alguma coisa de bandeja pra ti. Não. Aqui tu vai ter uma mecânica. Ela vai ser simples e tu vai desenvolver ela vai ajudar a desenvolver uma cena grande com uma simples rolagem. Mas tu ainda vai ter que trabalhar com recursos, ainda vai ter que trabalhar com rolagens, com decisões. Então essas mecânicas geralmente estão envolvendo isso. Mas de uma forma mais simplificada possível. E que funcione. Lembrando que ele é genérico, né? Então ele vai trazer situações tentando abordar, as regras vão tentar abordar diferentes gêneros. E aí, para cada gênero, tu pode fazer adaptações para que ele funcione melhor com aquele gênero. No caso do combate em massa, tipo, ele fala que o seguinte: você pega o exército maior, coloca 10 marcadores, e o outro exército recebe mais ou menos ali aí é uma parte bem abstrata, né? Tipo, pouco menos do que isso. Aqui no livro ele usa 7 como exemplo, mas aí depende muito da narração, de como tá dando a história, se o exército é grande ou pequeno, e aí isso é uma parte que é bem abstrata. O mestre que vai definir, que vai acabar definindo isso. A princípio, você, pra preparar o combate em massa, vai precisar desses dois elementos. Que aí você já vai pegar lá as fichas que você já tá usando pros BNs e vai usar pra isso. Então, ou seja, você não vai precisar de nada de novo, como você disse. Nada que esteja fora do sistema, um elemento que você não esteja acostumado. Você só vai usar ele numa mecânica diferente, né? Ele dá 10 pro exército maior, né? E você tem que dar uma quantidade de fichas equivalente pro menor. Então, se o menor é metade do tamanho do maior, você ganha 5. Se ele é 1/3 menor do que o exército maior, você ganha 3 fichas. Se ele é equivalente, os dois ganham 10, enfim. Exatamente. Aí vai para uma questão de porcentagem. E aí essas fichas vão determinar, o que elas vão determinar? Elas vão determinar a dificuldade, né? Exato. E vão determinar também o tamanho do exército. Exato, e aí conforme as pessoas vão morrendo durante a batalha, né, vai se perdendo ficha também, né? E como é que funciona a batalha? Pois é, a batalha, ela é resolvida basicamente com um teste de conhecimento, da perícia conhecimento de batalha. E aí essa perícia é um teste resistido de conhecimento de batalha de um general, de um comandante de um lado do exército de um lado, contra o conhecimento de batalha do exército do outro. Só que esse conhecimento de batalha, esse teste, vai ser modificado por diversas coisas que vão fazer diferença no combate, como os personagens jogadores lutando, estratégia, moral, a quantidade de fichas que tem de um lado ou de outro, tudo isso vai ajudar, vai dar bônus ou penalidade para esse teste. Então, no final das contas, cada turno do combate de massa termina com um teste de conhecimento de batalha, com modificadores positivos ou negativos, dependendo do que aconteceu naquele turno. E os personagens, como é que fica, né? Porque você olhando assim, fica parecendo que é o mestre jogando com ele mesmo, né? Ele vai pegar 2 exércitos e aí ele vai ficar lá jogando sozinho, e os jogadores vão ficar olhando pra cara do mestre, e, porra, e aí, velho? E eu acho que, e aí, mais uma vez, inteligentemente, ele traz uma regra situacional, é uma regra situacional da regra situacional. Porque é uma regra dentro da regra. Que é os personagens dentro do. Como é que eles agem dentro das batalhas em massa. Né? Basicamente ele vai. Sendo que o que tu falaste é interessante. Porque pode pensar assim, o narrador vai fazer os testes, mas nada impede que o teu personagem que tenha conhecimento de batalha seja o comandante do exército. Exatamente. Ou que o próprio grupo, revezando uma vez para cada jogador, jogue o lado que tá os personagens. Também pode ser isso. Sim. Como é que os jogadores vão influenciar no combate? Lembrando que eles são cartas selvagens. Então, de um jeito ou de outro, eles tendem a ter um impacto grande de estarem participando de
de um combate. Como é que eles vão fazer? Antes do final do turno, lembrando que só vai rolar esse conhecimento de batalha no final do turno, quando tudo já tiver sido resolvido. E uma das coisas que são resolvidas é o que os personagens estão fazendo no combate de massa. E aí que é legal. Cada jogador vai descrever o que o seu personagem está fazendo. Então, se eu sou um guerreiro com uma espada enorme, eu vou pro meio do exército inimigo, tentando varrer a maior quantidade de inimigos. Se eu sou um mago, eu me posiciono num determinado local e tento lançar magias. Se eu sou um ladino, eu tô tentando me infiltrar entre as tropas inimigas para tentar atacar os oponentes-chave. E aí, cada jogador vai descrever sua ação e vai fazer um teste baseado na sua ação. Então, se eu tô enfrentando uma horda de inimigos, eu faço um teste de lutar. Se eu tô atirando com o meu arco, eu faço um teste de atirar. Se eu tô lançando magia, eu faço um teste de conjuração. E esse teste, o objetivo do teste é conseguir sucessos e ampliações. Quanto mais ampliações você consegue, mais bônus tu dá pro teste de conhecimento de batalha e tu sofre menos retaliação. Então o que é legal? O teu personagem conseguiu um sucesso no teste de lutar deles. Um sucesso somente. Ele luta bem, adiciona mais um na rolagem de conhecimento de batalha, só que ele leva 3d6 de dano nessa rodada. No sucesso, né? É, só no sucesso. Então, e aí isso é legal. Eu já joguei Batalha em massa. Uma batalha em massa. Eu nunca narrei uma batalha em massa, mas eu já joguei uma batalha em massa. E isso é interessante. Por quê? Porque é perigoso. O teu personagem ir pra frente de batalha e tu, com um sucesso, ainda levar 3d6 de dano, pode ser um problema grande demais. E só que se tu ficar parado, tu não vai contribuir com nada. Tá entendendo? E esse mais um pode fazer uma diferença muito grande. A gente sabe que no Savage hoje, o mais um faz muita diferença. Sim. Um bônus de mais um bônus de mais dois já faz uma diferença bem maior. Então, fica aquela questão, olha, guerra é o inferno, como diz o ditado. Sim, com certeza. Então, a gente tem que ir pra cima. E aí, se tu conseguir ampliação, tu dá bônus de mais dois, leva menos dano, até que 2 ampliações tu consegue manter o teu bônus de mais dois no teste final, pra cada personagem, lembrando disso, e não leva dano. Exato. E aí, se você falhar, toma 4d6 de dano na cabeça. Toma 4d6 de dano e não contribui com o teste de conhecimento de batalha no final. E aí, basicamente, essa é a participação dos jogadores. E aí é bem abstrato mesmo. É o que você vai descrevendo o que o teu personagem vai fazendo, faz a rolagem, e no final do turno ainda tem. Aí no final do turno vai acontecer a rolagem de conhecimento de batalha pra definir o que aconteceu com o exército, né? Exatamente. Com o combate inteiro. Porque nesse caso, o que é importante pro que tá acontecendo, né? É o embate entre os exércitos, né? Nesse sentido, os personagens são realmente coadjuvantes ali do que tá acontecendo. E ali também vai falar um pouco de munição, né? Sobre como controlar a munição, né? Também de forma bem abstrata, né? Tu não vai contar, ele só manda rolar uma quantidade de 2d6 ou 3d6 e tirar da munição, dizendo que teu personagem gastou aquilo, se ele estiver usando arco e flecha, por exemplo. E o que é legal, os dados vão te dar o que aconteceu, mas como aconteceu é você que vai descrever, né? Exato. Você é o narrador. Então, o meu personagem conseguiu uma ampliação, então ele adicionou mais 2 na rolagem, que é um bônus muito bom, e levou 2d6 de dano, então agora é hora de narrar como aconteceu. E você tá livre, você pode escrever o teu personagem lá passando por diversos inimigos, e ao mesmo tempo que espadas se chocam contra a armadura dele. E aí a descrição do turno, o turno, como ele coloca, o turno pode ser 1 hora, 1 dia, uma semana, dependendo do tamanho da batalha. Então, e aí é a hora do teu personagem, a partir da descrição, brilhar, né? É bem legal. É bem legal mesmo. Tu ainda tem modificadores de moral. Certo. Se tu tiver menos marcadores do que o inimigo, tu vai receber penalidade. Se o exército é formado por personagens destemidos, ou seja, robôs, mortos-vivos, eles têm bônus. E conforme você vai perdendo os tokens, os marcadores, você também vai tomando penalidade moral, né? Uma penalidade no teste final. E também tem questão se tu tem artilharia, se tu tem suporte aéreo, se o terreno é bom, se os personagens estão bolando uma estratégia legal, tu pode dar bônus pro teste final. Então, se vocês decidiram como os 300 Espartas resolveram funilar o exército inimigo, então, poxa, legal, vocês vão ganhar aí mais 2 no teste de conhecimento de batalha final por causa que vocês têm o terreno a favor de vocês. E, enfim, tem toda essa questão que são coisas abstratas. E no final do turno, cada comandante, né, vai rolar o teste de conhecimento de batalha. Para cada sucesso em ampliação é um teste resistido, tem que tirar mais do que o outro. Sim. E para cada 4 que tu tirar acima do que ele tirou, é uma ampliação. Para cada sucesso em ampliação que tu conseguir, tu tira um token do exército inimigo. E aí assim, ou seja, se você causa o dano, entre aspas, no exército inimigo. E se o teu exército inimigo tá levando dano, aí tem situações que tu vai fazer um teste também pra ver se o exército não se dispersa, enfim. Tem todas essas nuances. E tem 2 exemplos, né? Não. Tem um exemplo só. Que é o de uma invasão à Terra. Alienígena. Exatamente. Bem legal. Que é bem legal.
Bom, eu acho que dando continuidade, a gente agora entra numas mecânicas que eu acho bem interessante, que é uma mecânica bem narrativa, né? Que é conflito social. É bem bacana pra quem tá pensando em adaptar Game of Thrones. Tem gente adaptando o vampiro aí, né? O vampiro do Storyteller pro Savage Worlds. Enfim, esses cenários que são mais políticos, né? Exato. E aí funciona bem bacana, né? Pra quem tá buscando isso. Eu acho que aí o Savage Worlds ele vai abordar essa coisa também do conflito social. Bom, faça as honras aí. Eu acho que a grande questão aqui no conflito social, o que o cara acaba percebendo nesse livro é que todas as regras eles são inspirações para criar suas próprias. Então o conflito social é um grande exemplo de como eles trazem regras simples, mas nada impede que tu acabe deixando ela um pouco mais complexa. Se o teu cenário te pedir isso, você tem os exemplos aqui e tu se sente, eu acho que de uma forma muito intuitiva de como tu vai deixar isso mais complexo. O conflito social eu acho que é uma dessas regras que ele vai trabalhar também com a ideia de marcadores, né? E como é que tu vai contar esse sucesso? Você pode contar com um marcador, né? Porque a minha ideia era muito pensar nessa questão dos marcadores. Então o sistema vai funcionar, ele diz assim, são para negociações, né? Negociações desde falar com o rei, para negociar a questão de pedir reforços, enfim, de qualquer tipo de negociação um pouco mais prolongada, onde você tem um debate de argumentos, vai usar essa regra de conflito social. Não é qualquer tentativa de conseguir convencer alguém de alguma coisa, aí não. Tem que ser uma coisa mais longa, né? Uma coisa que exige uma conversa um pouco mais elaborada. Um julgamento. Né? Exato. Eu fico imaginando um julgamento aqui também e tal. Deve ser muito legal quando você vai pro, sabe, algum jogo que tem alguma cena dentro de um julgamento, advogado, essas coisas. Eu acho que a mecânica funciona muito... Embora ela funcione de uma maneira rápida, mas eu acho que como você falou, você pode modificar ela e alongar ela, caso tipo, isso seja uma cena que precisa ser longa, né? Mas ele dá o exemplo de 3 turnos, né? Ele diz assim, o conflito social ele vai ser 3 rodadas. A cada rodada, cada lado ele vai mostrar o seu argumento. Eu dividi em 3 turnos. Então nesse turno, qual é o teu argumento nesse turno? Meu argumento é o seguinte, e depois disso você faz uma rolagem de persuasão. Aí tu conta quantos sucessos e ampliações tu fizeste naquela rolagem. E eu digo que usa os marcadores. Eu consegui um sucesso e uma ampliação. Ganho 2 marcadores e coloco aqui nesse turno. O oponente, né? Aquele que também... O oponente pode ser o próprio rei, ou pode ser num julgamento 2 advogados debatendo um com o outro. Sim. Ele pode fazer, se for alguém do conto do personagem. Se não, tu só faz 3 rodadas, faz 3 testes e vê a quantidade de sucessos que tu conseguiste. E no final dessas 3 rodadas, tu compara com uma tabela. E aí, se tu tiver mais sucessos, tu consegue mais do que tu queria, tava negociando, né? Exato. Tu acaba conseguindo, por exemplo, se tu estava querendo tropas pra te ajudar numa guerra, se tu conseguir 1 ou 2 sucessos apenas, o alvo ainda não tá totalmente convencido, mas ele prefere te ajudar só pra não ter mais um problema. Exato. Então ele vai te ajudar o minimamente possível. Mas enquanto se tu conseguir 5 sucessos ou mais no final, então ele vai acabar te dando uma tropa inteira, ou te dando exatamente o que tu pediu, tropa. Até mais. Conseguiste convencer ele completamente do que tu queria. Então ele vai fazer isso. Ele diz aqui que vai ter, basicamente, o que já é esperado. Modificadores, né? Se tu conseguir um argumento muito interessante que conseguiu desarmar a oposição, ou aquele que tu tá tentando convencer não tem como negar isso, tu vai ganhar um bônus de mais 2. Se o teu argumento for muito ruim, ou tu cometeu uma gafe, tu vai ter um menos 2. E aí ele vai dizer também que se tu tá trabalhando ali dentro dessa tua negociação, tu tá trabalhando com coisas de conhecimento muito específicos, tem que tomar cuidado porque tu acaba ficando limitado pela tua perícia de conhecimento que ele fala. Então se tu tá lidando ali com uma batalha de advogados, então tu tem conhecimento em direito baixo, vai te diminuir o teu poder de persuasão. Então não basta ter persuasão alta, você vai ter que ter conhecimento também em direito, por exemplo, alto, para poder debater com um cara, né? Com outro advogado, por exemplo, sobre direito. E aí basicamente é isso, o conflito social é isso. 3 rodadas, faz vários testes, argumenta, conta a quantidade de sucessos e resolve, né? Basicamente é isso. É bem simples, mas é bem efetivo, ludicamente falando, né, pro jogo. Você tem uma disputa de verdade, né? Não é só um teste resistido. Você tem algo mais e uma gama maior pra trabalhar de sucessos e falhas, né? Exatamente, não é só uma jogada vai definir. Não. É a jogada, um argumento, uma jogada, um argumento. Me lembra. Esse daqui, na verdade, me lembra bastante o desafio de perícia do D&D 4 e um pouco das tramas do... É trama o nome? Esqueci, do Game of Thrones. Tem um sistema... Eu tenho, mas eu não li.
O Game of Thrones tem um sistema só desses conflitos sociais, que é um combate lá também. E é isso que eu te falo, tu pode pegar o do Game of Thrones e adaptar pra cá. Ah, não vai, pode dividir as perícias em persuadir e blefe, porque só tem uma perícia de convencimento no Savage Worlds, que é o persuadir. Então, pro teu cenário isso não é suficiente, tu quer tornar isso mais detalhado, divide, pode fazer testes. A gente tem uma regra de ambientação que fala sobre isso, então... É verdade. Depois a gente vai lá pra frente. Mas é isso. Sempre há um caminho, assim. Ele consegue ser bem genérico. Seguindo a ordem, né, das coisas, a gente vem agora pros interlúdios, né? Quando eu falei que ele busca até algumas coisas de narrativa compartilhada, eu acho que o interlúdio talvez seja a mecânica mais de narrativa compartilhada, né? Porque quem narra os interlúdios é o próprio jogador. É isso, né? E o mais legal é que você saca uma carta pra poder contar essa história que vai acontecer, né? Ela acontece em algum momento que você não tá fazendo nada importante pra aventura. O mestre pode escolher isso pra contar uma história. Aproveitando aí que tu falaste, a questão do interlúdio, o que é um interlúdio pra começar, né? O interlúdio é aquele momento em que os personagens vão contar vão fazer um flashback, né? Vão contar alguma história. É aí o exemplo do livro, aquele momento que eles estão na taverna, aquele momento que eles estão entre a ação, né? Que eles têm um tempo pra conversar sobre alguma coisa. E aí, muitas das vezes, e quais são esses momentos? Na taverna, ao redor de uma fogueira, viajando em cima de um cavalo, numa carroça, numa nave interestelar, enfim. É aquele momento que o personagem vai contar um pouco da história dele, é um momento que o jogador vai ter a oportunidade de contar a história do personagem dentro do grupo, dentro do jogo. E ele tem uma mecânica para respaldar ele com isso. Então, todos os jogos que eu narrei, os jogadores gostam muito desse momento, porque eles vão ser recompensados por isso. Então acho que talvez seja essa questão monetária, né? Sim. Eles vão ser recompensados por isso, mas ao mesmo tempo eles aprenderam a gostar disso. Eles aprenderam, é o momento que eu vou poder... Tanto é que quando essa regra me respalda no sentido de os personagens chegam, os jogadores chegam e dizem assim, olha, tá aqui meu background. Tem jogador que traz as 3 páginas do background dele. E eu digo assim, não, cara, calma. Só me diz o conceito e a motivação do personagem, a motivação principal dele. A tua história vai acontecer dentro do jogo, tá entendendo? Não, tu vai construir o teu personagem vai aparecer dentro do jogo porque tem uma mecânica que vai ajudar nisso. E aí o interlúdio é essa mecânica, que o teu personagem vai poder contar a história dele, vai contar uma coisa que aconteceu com ele. A mecânica, ela te incentiva ao melhor. Ela te sugere a puxar uma carta do baralho, e como a gente já falou da outra vez, o Savage Worlds já usa um baralho na iniciativa, é um baralho normal de 54 cartas, então tu vai usar esse baralho que tu usa no combate, vai usar aqui no interlúdio. Como? Vai embaralhar ele, puxar uma carta e olhar só pro naipe dele. E aí o naipe vai te dizer sobre o que o teu personagem vai falar naquele momento. Então tem uma tabelinha no livro que vai dizer, olha, o naipe de paus, se pegou um naipe de paus, seu personagem vai contar uma história sobre tragédia. E aí ele dá um exemplo daqui. Escreva uma narração de tragédia, infortúnio no passado do herói, apresentando complicações, pode ser algum segredo sombrio, alguma coisa assim. E aí ele vai dando essa ideia. Por quê? Essa mecânica é exatamente pra ajudar no improviso. Narrador, eu cheguei aqui, meu personagem tá uma folha em branco, eu ainda não sei nada sobre ele. Então, sobre o que é que eu não sei nem sobre o que eu vou falar. Puxa a carta, olha lá e diz, pô, que tal falar sobre uma tragédia? E aí tu pode dar tempo pro jogador pensar um pouquinho e ele vai contar uma história sobre tragédia. A espadas é vitória, copas é amor e ouros é desejo, algo que ele quer. Basicamente é isso, é bem genérico. O blog do narrador de Savage Worlds pegou e detalhou isso. Ele já pegou essa regra de interlúdio e fez um interlúdio que considera o número da carta também, para ajudar nesse improviso. E aí o jogador pode fazer dessa forma, ou ele pode simplesmente, eu permito que ele, não, eu quero falar, eu já não vou puxar carta, eu já quero falar sobre uma coisa. E aí ele descreve, fala sobre isso. Os outros jogadores podem interagir com ele também. E aí eu faço com que isso conte como interlúdio, porque é bem legal. Quando alguém conta uma tragédia, o outro vai contar uma tragédia também. Alguém conta, né? É uma coisa natural até numa interação social na vida real. Exato. E aí depois disso, foi uma perda de tempo, vamos dizer... Mecanicamente falando, né? Não, porque no final tem uma recompensa. Mas você pode dar um Bene ou uma carta de aventura, né? Não, quem escolhe o jogador. Quem escolhe é o jogador, é verdade, tá aqui. Ele escolhe, né? Ele escolhe. E aí ele escolhe ganhar uma Bene, né? Um Bene, no caso. Ou ele pode escolher uma carta de aventura, puxar uma carta de aventura nova e poder usar uma carta de aventura, uma outra carta de aventura. E aí de carta de aventura a gente vai falar no final só um pouquinho. Mas a carta de aventura, ela é um recurso que vai ajudar
ajudar o personagem a controlar a história também. E geralmente os jogadores fazem a opção pra puxar uma carta de aventura. Mas já vi acontecer também do pessoal precisar de Benê e fazer um interlúdio. Ou de fazer um interlúdio. E usar o interlúdio, mas pra ganhar Benê, não pra ganhar carta de aventura. E aí ele traz também um exemplo de interlúdio no livro. Atravessando Marte, que é numa nave e tal, mas você só vai saber isso se ler o livro. A gente não vai, né? Não é um áudio, isso aqui não é um áudio leitura do livro. Então beleza, agora a gente vai entrar, vamos falar um pouco sobre medo. O Felipe acabou de chegar, né, ele entrou para poder também dar os pitacos sobre as regras situacionais. E agora a gente vai falar um pouco de medo. Fernando, você pode explicar um pouquinho mais ou menos como é que funciona a regra? Basicamente é uma regra situacional que é voltada para tentar simular um clima mais sombrio, né? Ou uma situação em que os heróis precisam sentir temor de alguma coisa. E aí, ela funciona no livro básico em torno do de um teste de espírito, e os jogadores, a partir do momento que eles enfrentam algo que vão fazer eles sentirem medo, eles têm que fazer um teste de espírito. Se eles passarem, eles conseguem manter o controle dos personagens. E aí, tipo, como eles conseguem manter esse controle, isso depende muito do teor da cena, como é que a gente pode dizer, do clima, né? Da aventura. Então eles podem passar por cima completamente, ou então eles podem, conseguir manter o controle, mas ainda tremendo, ainda com cautela. E aí, a regra gira em torno desse teste de espírito. Se falhar no teste de espírito, um teste comum, normal de espírito, podem ter duas consequências, dependendo da natureza do que está causando o medo. Se for uma coisa mundana, mas que seja chocante, então, por exemplo, uma cena muito gore, muito grotesca, daquela situação, daqueles filmes onde as tripas do cara voam, sangue banha as pessoas que estão ao redor dele. Então, numa situação assim bem, bem chocante, ela pode causar medo, /náusea, né, que eles falam aí, um medo assim mais pra náusea, que pode acabar deixando o personagem abalado e ele precisa fazer um teste de vigor para não levar fadiga. Então ele acaba vomitando na hora, enfim. É uma situação meio dessa. Ou se a situação for mais sobrenatural, se for uma situação onde ele acaba vendo uma criatura muito aterrorizante, de uma forma que o próprio cérebro, da própria mente dele tenta negar aquilo, aí já vai pro terror. No terror, ele precisa fazer uma rolagem, se ele falhar, ele vai ter que rolar na tabela de medo. E aí a gente vai trazer o D20 de volta, né? Que mais uma vez o D20 aparece. E como eu tinha falado antes, na verdade, me corrigindo, talvez aqui, eu não sei quem faz essa rolagem, se é o narrador ou se é o próprio jogador. Mas tem um detalhe ainda que, acho que, por exemplo, no bestiário do Compêndio de Fantasia e no próprio bestiário que vem no final do livro, algumas criaturas já dizem, olha, medo, ele já tem uma característica lá, e algumas delas dão penalidade. Então, olha, se os personagens verem esse monstro aqui, ele vai ter que fazer um teste de medo com -2. Então, tem lá, medo -2, -4, -1. Então, criaturas muito horrendas dão penalidade nesse teste de medo. E quando tu vai rolar na tabela de medo, essa penalidade vira um bônus. Por quê? Tabela de medo, quanto maior o resultado no D20, pior é pro personagem. E aí você usa essa penalidade do monstro para as duas rolagens, tanto pra rolagem que você vai fazer de espírito, quanto pra rolagem que você vai fazer na tabela de medo? Exatamente. Então, quando ele vai fazer um teste de espírito, o monstro tem, olha, um monstro que tenha medo -2. Por exemplo, o fantasma. O fantasma, ele tem medo -2. O fantasma causa verificação de medo com -2 quando permitem ser vistos. Então, o teste de espírito vai levar -2. Se o personagem falhar, esse -2 vai se tornar um +2 pro D20. Então, ele vai rolar um D20 mais 2. Deu pra entender? Sim, claro. E aí, vai verificar na tabela. O que é que pode acontecer? Bom, desde um surto de adrenalina, que é a parte boa, né? A parte boa, entre aspas, ter medo, né? Que ele ganha +2 em todas as rolagens de característica e danos em sua próxima ação. Aí continua, ele pode entrar em abalado, apavorado, ele pode adquirir uma fobia menor, maior, e aí até chegar a ter um ataque cardíaco e morrer com medo, né? Morrer de medo, eu acho. Morrer de medo, literalmente. Tem que tirar 21 ou mais no D20, ou seja, só com criaturas que dão penalidade. Nunca, pelo menos comigo, nunca aconteceu de um personagem morrer ainda. Não... E você, Felipe, qual que é a sua experiência? Já usou a regra situacional de medo, já? Não, pior que não. Como normalmente eu não jogo terror no Savage Worlds, eu nunca cheguei a usar. E acabou que eu nunca usei também nas aventuras de Deadlands que eu joguei, porque foi eu só joguei no sistema antigo, né? Ah, é verdade, tinha falado disso. Eu já usei, só que por incrível que pareça, eu me lembro, na verdade, foi a última vez que eu fiz o personagem acabar encontrando umas criaturas mutantes, assim, uns lobos cheios de tentáculos e tal, bem
grotesco, assim, meio bem hentai, deformado. Verdade, né? Não, eles eram meio deformados, eles não eram pervertidos. E aí eles eram meio deformados, os tentáculos saíram das costas deles, assim. E aquela cena pra eles foi meio chocante. E aí eu pedi um teste de medo e um personagem falhou, só que ele acabou tirando 4 no D20 dele, que fez ele ficar com surto de adrenalina. Então acabou que foi bom pra ele. De adrenalina é como se ele tivesse estado num Coringa, ele ganha um bônus, né? Igual o do Coringa. Bom, e alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Acho que a única coisa que ele fala aí é essa questão de acostumando-se, né? Que ele fala que ele dá uma dica aqui de mostrar que certas coisas, ao passar do tempo, já não vão causar tanto choque, como no apocalipse zumbi. Ver zumbis depois já se torna normal e não precisa mais fazer teste. Eu acho que é isso, é uma regra bacana, eu acho bem simples, né? Mas bem interessante pra imprimir mecanicamente medo dentro do jogo, poder usar. E aí, continuando aqui com o livro, né? Agora a gente vem para regras situacionais de perigos, né? Que tem diversos, o livro aborda bastante, mas geralmente a mecânica é muito parecida entre elas, né? Alguém pode comentar sobre a regra situacional de perigo? Perigo, mas o que diabo são os perigos, né? São aquelas coisas que podem atrapalhar a vida dos personagens, podem machucar, podem trazer problemas, mas não necessariamente são espadas e tiros. E aí, o que isso envolve? Afogamento, calor, doença, radiação, sede, sono, frio, enfim, fome, tudo isso eles têm, cada uma dessas coisas, mais outras, tem uma seção nessa parte de perigos. Só que basicamente ela envolve em testes, a maioria delas envolve testes de vigor, né? E geralmente eles falam, o que é que ela traz? Ela traz, olha, em que situação tem que fazer os testes, quais situações ele se recupera, por exemplo, um afogamento, uma doença, quais as consequências de falhar, enfim, envolve essas situações específicas para cada tipo de perigo. Mas geralmente eles envolvem perda de fadiga, e forma que tu só pode recuperar se tu suprir a necessidade. Então, por exemplo, tá com fome, então tu vai acabar levando níveis de fadiga que só vão poder ser recuperados se tu se alimentar. Lembrando que fadiga funciona como ferimento, só que se acumula com ferimento, então fadiga, se tu tem um nível de fadiga, tu tem -1 em todas as rolagens, incluindo o movimento, tem -2. Tem -2 em tudo pra fazer a mesma coisa, é o segundo nível de fadiga que é exausto, e o terceiro nível já é incapacitação. Então, é uma regra que ajuda a trazer realmente essas coisas como problema. Sim, que muitas vezes a gente esquece, né? Alguns mestres acabam passando batido nesse tipo de regra, mas ela é interessante, principalmente para campanhas mais longas. Até mesmo exploração, né? Exploração de climas inóspitos. Então, numa campanha espacial pode rolar, numa campanha, como a gente tinha até comentado, a gente trazer uma adaptação de um cenário desértico, de sobrevivência. Então, os perigos eu acho que tem que ser uma regra que tem que ser muito bem utilizada. E também traz ela tem aqui, por exemplo, a parte de doença e a parte de veneno, que tu acaba trazendo isso quando enfrenta múmias, enfim, criaturas que causam doenças ou então veneno. Sim. Ou a própria, veneno mesmo, sei lá, num cenário mais de conspiração, numa pegada mais ou Game of Thrones, ou que você precise, né, envenenar, você tem essa mecânica que você pode, né, ter ela à mão pra utilizar pra dar uma mecânica melhor para aquilo que tá acontecendo, né? Eu acho que aqui uma das coisas que eu acho legais, incluindo aqui tem a regra pra queda até aqui, mas o que eu acho legal é essa regra de machucados e escoriações que eles colocam, que é aquela situação em que o personagem cai do cavalo, por exemplo, então ele rola um barranco abaixo rolando, batendo nas coisas, ele não leva um ferimento, ele leva fadiga. Sim, porque não é um ferimento grave, né, como um corte de uma espada, né, mas é um ferimento considerável, né, incomoda. Aquela situação, o cara fica com a costa dolorida, enfim, e aí isso atrapalha ele por um tempo. E aí usa essa regra aqui de aplicar com fadiga. Legal. Bom, a gente só deu uma passada sobre essas regras, e aí continuando no livro, a gente tem agora uma regra que é um pouquinho mais detalhada. O Fernando vai explicar um pouco melhor, o Felipe vai fazer os comentários aí, que é as regras de perseguições, né? Como é que elas funcionam, as perseguições, quando você quer fazer uma perseguição em Savage Worlds, Fernando? Cara, eu acho que isso é um tema... Pra começar, eu acho que uma regra que agrada muito, pelo menos até agora, que muitos sistemas têm dificuldade de abordar, ou de fazer uma coisa bem fluida, e eu acho que é uma das cerejas que o Savage Worlds traz. Eu ia falar exatamente isso, que é uma das regras opcionais que eu mais gosto do sistema. Felipe, já usaste ela, então bastante, ou não? Que eu acho ela... Cara, acho que na primeira sessão que eu mestrei de Savage Worlds, eu já usei.
Eu acho que é uma regra que quando eu vou em evento eu tenho que colocar na aventura. E aí ela funciona bem. E como é que ela funciona no caso? A ideia do Savage Worlds é trazer uma perseguição cinematográfica, né? Não é uma perseguição linear, não é uma corrida, não é um atrás do outro. É uma ideia de que a perseguição ela tá acontecendo, então no meio da perseguição, então vamos imaginar uma perseguição urbana. Os personagens estão correndo, fugindo de alguma coisa, estão perseguindo alguma coisa, e aí chega um momento em que ele para, olha pra um lado, e aí de repente os inimigos pulam de trás de umas caixas e atacam ele, e ele sai correndo de novo pra uma outra direção. Então é uma coisa que os inimigos, não necessariamente quem tá perseguindo tá atrás e quem tá sendo perseguido tá na frente. Na verdade é uma coisa bem dinâmica, o posicionamento tá sempre mudando. Sim. Então eles tentam fazer uma perseguição dessa forma, bem dinâmica e abstrato, só que com um sisteminha que te ajuda a controlar isso de um jeito bem fácil. A grande graça dela é exatamente não ser uma simples disputa de velocidade. Exatamente. Não, tipo assim, ela não ficar presa no... Que geralmente, muitas vezes, quando você vê um sistema que, por exemplo, não tenha um sisteminha de perseguição, ele fica muito preso ali na cena local. Então, por exemplo, se você tá perseguindo, você montou uma cena de perseguição dentro de um mercado, entendeu? A cena vai se passar naquele mercado e acabou. No Savage Worlds dá pra você, sei lá, englobar a cidade inteira nisso. Dá pra fazer as paradas bem maneiras. Dá pra mudar muito a ideia do tempo, né? Quanto cada turno leva, mais ou menos. Pois é. Um turno, muita coisa acontece. Muita gente age mesmo. Muita coisa acontece de uma vez. E é bem legal. Tu vai definir, olha, quanto tempo passa, então quais coisas cabem no de um turno. É completamente o grupo que vai definir, ele que vai dar o tom disso. Mas... falando de mecânica, a duração da perseguição ela vai depender, ela vai ser padrão, estendida ou o dogfight, né? Que a padrão ela vai levar 5 rodadas, a estendida vai ser 10 rodadas, então o dogfight é quando a perseguição só acaba quando um dos lados é eliminado, ou alcançado, preso, enfim. Então a gente tem... Então a primeira coisa é definir isso. Depois, acabou as 5 rodadas ou as 10 rodadas, o que acontece? A perseguição vai cessar. Ou os perseguidores desistem, ou os perseguidos conseguem despistar, chegam num terreno que os perseguidores não vão mais atrás deles. Enfim, vai depender muito da explicação fictícia. 5 rodadas, a perseguição tem que acabar em 5 rodadas. E como é que ela vai funcionar? Basicamente, não são, diferente como o próprio Filipe falou de outros sistemas, não são simplesmente testes simples de agilidade, destreza, velocidade. O famoso teste resistido, né? Não é simplesmente isso. Na verdade, vão existir os testes, que vai depender da natureza da perseguição. Então, se for uma perseguição em veículos, vai rolar dirigir, se for a cavalo, cavalgar, se for correndo mesmo, é agilidade, dependendo de cada veículo do envolvido. Ele faz um teste desse atributo ou dessa perícia, e para cada sucesso em ampliação, ele vai sacar uma carta do baralho de iniciativa. Só que o baralho não vai determinar simplesmente qual o horário dele de agir na perseguição. Vai determinar diversas coisas. Uma perseguição de um grupo correndo atrás do outro numa cidade, como eu falei, numa cidade medieval. Os dois grupos vão rolar agilidade dos seus integrantes. Então, para cada grupo ou integrante que consiga um sucesso em uma ampliação, ele vai sacar uma carta. Então, se ele conseguiu um sucesso em 2 ampliações, ele vai sacar 3 cartas. Se ele conseguiu um sucesso, ele saca só uma carta. E se ele não conseguir nenhum sucesso, ele não saca carta nenhuma. Naquela rodada. É toda a rodada. Então, vamos dar o exemplo de uma perseguição de 5 rodadas. Depois de cada um sacou a sua carta, a carta vale de acordo também como é na iniciativa. O dojo é o menor valor e o Ais é o melhor valor, passando pelo rei, rainha, valete, 10, 9, 8 assim sucessivamente, indo em ordem decrescente. Então quem tem as cartas maiores tem vantagem sobre aqueles que têm as cartas menores, é o primeiro ponto. Então, o que é que significa naquele turno? Que naquele turno, somente aqueles que têm as cartas de valor maior vão poder atacar aqueles que têm a carta de valor menor. Então significa, mas significa que o meu personagem está na frente ou está atrás? Não, isso não significa nada disso. Significa basicamente que nesse turno tu tem uma janela ou uma brecha para fazer um ataque em alguém, mas isso de uma forma dinâmica. Aquele que tu tá atacando, que tu tem vantagem, ele não tem essa janela contra ti. Então, isso imaginando de forma fictícia, é como se fosse na perseguição. Você tá correndo e o perseguidor tá vindo atrás de ti, só que tu tem vantagem contra ele. Tu consegue atirar nele, só que na hora que ele vai atirar em ti, tu se desvia e fica atrás de uma árvore, se joga atrás de algum obstáculo e ele não vai conseguir te atingir naquela rodada. Sim. Então significa meio isso. Vai determinar. Só podem atacar se você tiver vantagem. E quem não tem carta, não pode atacar ninguém, no final das contas.
Então não é de todo. Perdi. Aconteceu na última sessão que eu narrei ontem, inclusive. Teve uma hora que todos os personagens jogadores falharam nos testes. Aí eles falaram, pô, a gente perdeu. Não necessariamente. Por quê? Porque o número da carta vai definir a vantagem e vai definir a distância que tu tá de cada um. Só que isso também de forma abstrata. Então, pra atacar, vamos dizer, se tu tiraste uma carta entre 2 e 10, ou seja, se tiraste uma carta 8, significa que tu tá numa distância longa, então tu só vai poder fazer ataques à distância, e ainda com uma penalidade alta. Se tu conseguir tirar entre um valete e uma rainha, então tu já diminuiu a distância, mas senão não vai poder atacar ele corpo a corpo. Agora, se a tua carta for um rei, um ás ou um coringa, aí tu tá num alcance corpo a corpo e pode bater nele. Então ontem foi isso que aconteceu. Ninguém conseguiu passar no teste, pegou nenhuma carta. Em compensação, os inimigos não conseguiram estar em alcance corpo a corpo naquele turno. Sim. Então eles acabaram, só foi uma rodada em que eles conseguiram se salvar por causa disso. Eles estavam fugindo de umas aranhas, elas não tinham como atacar à distância. Então vai definir essa situação. Aí tu me diz assim, cara, mas peraí, como assim? Aí vamos pensar numa situação. Eu não estou a distância longa, ou seja, eu tirei um 8, mas o meu inimigo tirou um rei. Ele tá à distância corpo a corpo de mim e eu não tô dele? Como é que é isso? Assim, cara, é porque é uma perseguição, não é parada a situação. Então é aquelas. Como aconteceu com eu narrando também, simplesmente o personagem tava perseguindo um dos integrantes, ele parou pra dar uma flechada e passou atrás dele, um dos inimigos, e cortou ele, deu um corte nele com uma espada curta e o cara continuou correndo, cavalgando no raptor que ele tava. Então, ou seja, ele passou por ele no momento em qual ele tinha vantagem que ele não percebeu e atacou ele, e ele não tinha como revidar. Então, basicamente, isso simula essa situação. Isso cinematicamente falando, né, imageticamente fica bem legal, né, fica bem dinâmica se você narrar, se o narrador for bom e conseguir colocar isso e explicar como isso funciona. É fantástico. Eu acho que a maior dificuldade da regra é exatamente isso, não é nem a regra em si, que apesar dela sair um pouco do usual da regra básica do Savage Worlds, né? A regra em si não é nada muito difícil. Acho que a parte mais difícil dela é você conseguir passar essa sensação de uma perseguição. Exatamente. Acho que a questão é tirar essa ideia de que a perseguição é pessoas atrás e pessoas na frente. Não é assim. E tu vai ver qualquer filme, principalmente filme hollywoodiano, né? Tu vê que as perseguições, elas acontecem de um jeito onde de repente o cara tá na tua frente, tentando frear o carro dele, tentando te parar, de repente vem um cara do lado e consegue se desviar, e tá entendendo? É uma coisa bem maluca, assim. E aí tem que trazer essa questão cinematográfica. Não usa grid, não usa nada disso, é tudo descritivo. E aí, como a gente falou, né? Cada turno, tu tem que fazer aquilo crescer dentro da cena, fazer aquela descrição. Então, esse é um desafio interessante. Mas eu basicamente quero entender. Olha, é abstrato. O posicionamento não é fixo. É muito dinâmico. Nem tem como ser fixo. Uhum. E aí tem as nuances, né? Tem regra, aí aqui ele diz como tu faz pra te forçar um outro integrante da perseguição. Então, como assim? Quero jogar o meu carro pra cima dele e tirar ele da pista. Tem aqui como fazer isso. A velocidade dos integrantes influencia. Aquele que tá no veículo mais rápido ganha bônus no teste dele. Se o terreno for ruim, também faz diferença nos testes de agilidade. Que ele vai dizendo tudo isso. Ele traz como considerar perseguição de grandes grupos, como o narrador vai controlar isso, ele traz isso aqui também. E uma questão também que é interessante são o contratempo, que ele diz assim, olha, se tu tiver numa rodada de perseguição, o naipe da tua carta for um naipe paus, tu tem um contratempo. E aí isso é muito legal. Porque se a gente for pensar numa perseguição de carro, por exemplo, é aquela situação de tu tá perseguindo alguém e de repente um carro atravessa o cruzamento e tu tem que se desviar. Então, se tu puxou uma carta que o naipe é paus, tu vai ter que lidar com algum problema no meio da perseguição. E aí tem que fazer... E o que é que vai definir se é um contratempo muito ruim ou um pouco brando? É o valor da carta. Então, se eu tirei um 2 de paus, que aconteceu ontem, inclusive, se eu tirei um 2 de paus, é quase um desastre vai acontecer isso. E vai ser bem difícil sair dele. Enquanto que se tu tiver com coringa, vai ser só uma distração. Dificilmente vai acontecer alguma coisa ruim com o personagem. Muito legal, né? É uma regra que simula bastante esse lance, bastante cinematográfico do sistema, né? Ontem, só dando um exemplo, foi bem legal essa ideia, porque o que aconteceu? Eles estavam sendo perseguidos, era um grupo de 3 personagens mais um aliado. E eles estavam sendo perseguidos por um enxame de aranhas
gigantes e uma grande aranha, né? Tipo a ideia da Laracna lá e tal, uma aranha bem, bem grande. E na hora da perseguição, ela fez um teste de agilidade, tirou só um sucesso e puxou uma carta, tirou um 2 de pau. E era uma perseguição a pé, então ela vinha pulando entre as árvores, e na teia dela e essas coisas. E aí eu virei pros jogadores e falei assim, cara, é um contratempo, um desastre. O que é que vocês imaginam que pode ter acontecido? Que eu fiquei meio sem ideia, né? E eu virei pros meus jogadores e falei isso. Aí um deles falou assim, cara, e se no meio da perseguição ela caiu no ninho de um outro predador e o predador começou a atacar ela e ela vai ter que sair dele? Eu falei, pô, fantástico. E aí a gente decidiu que eram uns homens gafanhotos, assim, que, enfim, uma espécie meio Pokémon Scyther, tem umas navalhas na mão. Eles descreveram, ela foi bem legal. E aí a aranha começou a brigar, eu fiz o teste dela pra tentar sair do contratempo e ela passou, então a gente descreveu lá como que ela conseguiu fugir do casal desses homens gafanhotos lá, que ela indo no meio, e continuou a perseguição com o grupo. Então foi bem bacana. É bem legal essas ideias desse contratempo, É bem aquela cena mesmo do cara sei lá, o cara tá dirigindo o carro, aí ele vira no beco. Quando ele vira no beco, tem uma barraquinha de fruta, né? Bem da frente, bem na frente. Continuando, aí a gente entra já numa outra seção das regras situacionais, que é as regras de ambientação, né? Que é umas regras que elas vão servir mais dependendo da ambientação que essas regras que a gente já falou até agora, elas servem para você encaixar em qualquer tipo de cenário ou qualquer tipo de ambientação, né? E só que agora essas regras que a gente vai falar a partir de agora, elas servem para determinados tipos de enfoque que você quer dar para sua aventura. É isso mesmo? Tô certo, Fernando? Falei alguma besteira? Não, é isso mesmo. Com certeza. A regra de ambientação é exatamente quando elas vão fazer com que mude o clima da tua campanha, tua aventura. E é o teor, né? Na verdade, eu diria que não é o clima, seria o conteúdo. Elas vão mexer diretamente no conteúdo do que vai ser jogado. Então, eu preciso de uma campanha mais perigosa, mais letal. Eu tenho uma regra de ambientação para deixar o dano mais letal. Eu preciso que tenha mais perícias, que aquelas perícias muito generalistas não funcionam para esse tipo de campanha que eu quero fazer. Então, tem uma regra enfim, várias regras que vão ajudar exatamente dependendo do teu cenário, dependendo do teu tipo de jogo, da proposta do teu jogo, elas vão contribuir para deixar ele mais próximo do que tu quer. Inclusive, tem cenários que usam regras dessas já por padrão, né? Por exemplo, o próprio Interface Zero, ele usa a regra de Greedy Damage para... Como que ficou isso? Dano severo. Dano severo? Nossa, sério? Que bacana, cara. Ele usa a regra de dano severo por padrão. Inclusive não me lembro exatamente, mas no Interface ele nem coloca como opcional tu usar isso. Se não me engano, ele já coloca como padrão mesmo. Ou seja, ele quer mostrar que o cenário não é de brincadeira, né? Pois é. Ele tem algumas outras também, mas eu mas é mais coisa de perícia, que tem perícia que ele tira, perícia que ele coloca, que ele dá uma mudada e tal, mas é pouca coisa. Acho que a principal mesmo é essa. Eu acho que abre a brecha aí pra gente falar dela, né? Eu gosto muito dessa regra. Assim, eu acho que das regras de ambientação, acaba sendo a principal, né? Sim. É a que mais... mais cabe em diversos tipos, né? Diferentes. Menos em cenário muito épico, né? Muito heróico. Sim. Mas... não, tá, lembrei. Tem outra também que ele... Só uma adenda. Tem outra também que ele usa, que é de No PowerPoint. Legal. 100 pontos de poder. Os psionicos de lá você não usa ponto de poder. É tudo. Você pode dar penalidade. Então vamos fazer um caminho meio inverso, diferente do que tá no livro. A gente já tá falando bastante dessa regra que talvez seja a mais importante das regras de ambientação. Então vamos falar de dano severo. Como é que funciona? Cara, o que é legal do dano severo é que ele vai trazer, como a gente já comentou, ela vai trazer um alto grau de letalidade. Então um ataque, um ferimento que o teu personagem leve pode ser consequências gravíssimas. Não simplesmente ele levar penalidade. Mas ele, num ataque, mesmo que ele não fique capacitado, ele pode perder um braço, ele pode perder uma perna, pode perder uma costela, enfim, pode acontecer coisas bem... Qual é a ideia? No livro, ele traz ele diz assim, que ela foi pensada para cenários militares mais realistas, né? A ideia de que, olha, qualquer um tiro pode ferrar com a tua vida, mesmo que tu não caia, mesmo que tu não desmaie, mas ele pode danificar tua perna para sempre. Então o que acontece? O Savage Worlds, toda vez que o teu personagem fica incapacitado por ferimento, ele tem que rolar na tabela
de lesões. Isso. E aí ele tem que fazer um teste também de vigor pra saber se essa lesão que ele vai rolar. Ele vai receber uma lesão, primeiro ponto. Ele ficou incapacitado, ele vai receber uma lesão. Aí ele tem que fazer um teste primeiro pra saber se a lesão é permanente ou ela é temporária. Porque essa lesão, exatamente, no braço, na perna, ou as lesões, a lesão impronunciável, né, que é na virilha, na cabeça, enfim, são vários. Rola uma tabela, rola 2d6 e verifica onde é que tu levou a lesão. Então isso só acontece quando tu fica incapacitado. Então tem que levar o quarto ferimento e rola na tabela de lesão. Com a regra de dano severo, se tu levar um ataque que te causa um ferimento, que pode ser 1, 2 ou 3, enfim, não interessa. Vamos dizer, tu levaste um ataque e levou 2 ferimentos, rola na tabela de lesão. Levou ferimento, vai rolar na tabela de lesão. E faz o teste pra saber se ela é temporária ou permanente. Ou permanente, né? Então, qualquer ataque que causou ferimento pode ter consequências permanentes. E mais do que o dano, simplesmente. Acaba que no final das contas, esse é o tipo de campanha que os personagens chegam tudo no final da campanha. Manco, sem braço, sem olho. Tá beleza. Pois é, ela funciona como uma regra de ambientação, então a ideia é de que qualquer coisa que cause ferimento vai ser dessa forma. Eu uso ela em campanha de fantasia, eu dou isso como uma característica de certos monstros. Então o dragão causa dano severo, o ogro com a clava dele do tamanho de uma árvore causa dano severo. Uhum. Tá entendendo? Aqueles personagens que o dano dele tem que ser mais perigoso do que simplesmente causar ferimentos, eu digo, olha, esse aqui causa dano severo. Eu não digo, na verdade, eu descrevo. Eu falo, olha, esse ogro aqui, tu imagina que se essa clava pegar na tua cabeça, ele vai tirar ela do lugar. Quando eu falo assim, o jogador já sabe. Fica bacana também. É uma abordagem legal porque também o cara fica um pouco mais esperto, né? Porque apesar de tudo, o personagem dele vai sobreviver, mas vai ficar debilitado, né? Incluindo, vai diminuir bastante a chance dele sobreviver se ele dá um próximo ataque. Exatamente. Bom, e aí continuando, agora voltando na verdade na ordem, a gente tem a regra de alta aventura, né? É uma regra legal, principalmente para cenário de super-heróis, né? É verdade. Você usar elas é bacana porque eu acho que simula bem o lance do, sei lá, por exemplo, um Red Richards da vida, né? Naquele momento precisa daquela vantagem e aí ele pode usar essa regra. Então explica pra gente como é que funciona a regra de alta aventura aí, Fernando. Ela é bem simples, né? O personagem pode gastar um Benê, qualquer personagem pode gastar uma Benê pra poder ganhar uma única utilização naquele turno que ele gastou de uma vantagem de combate. Então, por exemplo, eu tô cercado aqui por 2 inimigos e eu preciso que eles caiam rapidamente. Aí eu posso gastar uma Benê e dizer pro narrador, olha, nesse turno eu tenho a vantagem frenesi, eu posso dar 2 ataques com a minha arma. E aí, é isso, ele pode escolher uma perícia, então, eu tô sendo atacado aqui por uma grande quantidade de inimigos e eu preciso me defender, então eu gasto uma Benê pra poder ganhar bloqueio. Se eu não me engano, tu pode até ignorar os outros tipos de pré-requisitos, então tu pode gastar uma Benê pra pegar alguma coisa. Não. Você precisa ter o pré-requisito. Você precisa ter o requisito, você nem ignora. Você tem que fazer o requisito. Não, tu tem que fazer o requisito só de estágio. Não, mas de estágio e de vantagem também, de tudo. Estágio de vantagem. Não, o que ignora é o de atributo. De característica. O de atributo. O de atributo ignora e a de estágio de vantagem tem que cumprir. Tá, então tu pode pegar, por exemplo, um bloquear normal, né? Isso, exatamente. Pode pegar um bloquear e aí o personagem ganha mais um a parar naquela rodada. Então é bem interessante exatamente pra... Eu acho que o narrador deveria pedir, de uma certa forma, uma descrição, né? Por que ele tá ganhando? Sim, sempre. Não, com certeza. Isso aí tem que ser padrão. Pra qualquer jogo, não precisa ser só Savage World. Peça a descrição pra tudo. E eu acho que a segunda mais utilizada é o Coringa Selvagem. Sim. A regra de ambientação Coringa Selvagem. Que ele fala que, olha, se tu é um personagem... Se a Benê, ela deveria ser um prêmio, né? Uhum. Eu digo que ela é um prêmio muito legal porque ela é um prêmio que ela é imediato. Olha, aquele prêmio que nos outros sistemas diz assim, olha, o cara interpretou muito bem, ele vai ganhar mais XP. Não. Aqui no Savage World, o cara interpretou muito bem, fez uma cena legal, toma, ganha um Benê. Na hora, tu te usar na hora. E aí tem narrador que acaba esquecendo, tem narrador que não dá muita Benê, e aqui ele diz, olha, se tu é muito mesquinho com Benê, usa essa regra aqui, Coringa Selvagem. Toda vez que alguém do grupo sacar um Coringa, todo mundo ganha uma Benê. E pronto, vamos embora. O problema é que se tiver um grupo muito sortudo, né? É que eu acho complicado jogar esse negócio do Benê na mecânica, porque assim como você acabou de falar, eu vejo o Benê como se fosse um ponto de experiência imediato mesmo, né? O cara fez uma coisa legal, ele ganha aquilo, ele já pode utilizar como uma vantagem. E você deixar isso pro sistema, eu acho um pouco... É só mais pra quem é mais... Eu acho mais pra quem é mais esquecido, mas... Eu não sei, eu acho que teria que usar com parcimônia isso aí. Eu, pessoalmente, não gosto de colocar esse tipo de recompensa, assim, com sorte.
pro meu gosto não cai. Eu usei uma vez que eu já tava numa campanha, algumas aventuras, né? Aí eu olhei, eu li isso aqui, eu falei assim, será que eu tô dando BN suficiente? Porque, na verdade, acaba se tornando padrão. Se o teu grupo começa a fazer coisas legais o tempo todo, tu acaba deixando de dar BN pelas coisas legais, porque elas se tornam padrão, tá entendendo? E aí acabou que eu fiquei assim, pô, eu não tô mais dando BN pros caras. Aí eu falei, vou usar. Aí eu apliquei essa regra. Só que eu fiz uma modificação. Que se, por um acaso, os NPCs, os vilões, tirarem uma BN, ele ganha uma BN também. Tirarem um Coringa, ele ganha uma BN também. Ou melhor, eu ganho uma BN, o narrador ganha uma BN. Aí equilibrou um pouquinho mais. Mas aí foi a única vez que eu usei. Eu prefiro não usar também. Mas ela é uma regra nesse sentido. Bom, aí na sequência a gente continua com a especialização de perícias, né? Pra quem não tá satisfeito com as perícias mais genéricas do Savage Worlds, pode aprofundar um pouco mais, né? Exatamente. O Savage Worlds, basicamente, lutar cobre todas as armas de corpo a corpo e combate desarmado. Aí tu diz, poxa, eu quero adaptar Game of Thrones, que é mais realista. Então, o tipo de arma que o cara usa faz diferença na luta. Então aí, não, eu vou criar uma perícia de lutar, por exemplo, eu vou criar uma perícia lâmina longa, espada de lâmina longa, lâminas curtas, armas de lâmina longa, armas de lâmina curta, machados, e aí você vai dividindo. E ele traz como fazer isso aqui, né? Ele dá essa ideia de desmembrar as perícias. Exato. Falha crítica é outra que todo mundo usa. Sim, né? Eu acho... falha crítica é. Quando o personagem rolar um par de 1, né? Que é uma falha crítica em Savage Worlds, no rolar de característica, ele não pode gastar um BN, ele tá preso. Essa falha crítica é algo bem simples, mas que é bastante utilizada, né? Eu acho que deveria ser regra padrão. Eu também acho. Eu uso como padrão. Tipo, eu nem lembro dela como uma regra de ambientação. Pra mim já é o padrão do sistema. Em algum momento ele fala no livro, eu não lembro já, que ele até diz assim, por que isso? Porque ele fala assim, se o destino sorri para os personagens, mas ele também cobra um preço. Porque só quem pode tirar a falha crítica são cartas selvagens, porque eles são os únicos que podem tirar 2 1s na mesma rolagem. Olha, eu vou ser sincero que eu não lembro se eu uso isso ou não. Pelo que você já deixou transparecer aqui no primeiro episódio, eu tenho certeza que você usa isso aqui como padrão, e por isso que você nem lembra se você usa ou não. Eu realmente não lembro, não lembro, cara. Não lembro mesmo. Bom, aí continuando mais uma bem curtinha, que é sobre fanáticos, né? Que é quando o inimigo carta selvagem for atingido por um ataque, um dos asseclas pode entrar na frente para poder defender ele. Algo bem simples, né? Eu acho... Algo bem Indiana Jones, a múmia. Eu nem sei se isso, sei lá, se é uma regra. Eu acho que tá muito mais ligado à narração, à cena, o que tá acontecendo e tal. Mas tudo bem, ele transforma isso numa suposta mecânica. Isso daí pra mim é regra padrão pra todos os sistemas, todos os jogos. Né? Você tem um vilão e tem um lacaio do lado dele, e o lacaio sempre vai se jogar na frente. Não, sempre não, mas assim. Cara. Se for importante pro jogo, ou então se for dramático, sei lá. Eu nem penso 2 vezes. É o tipo de coisa que eu nem penso como uma regra opcional, cara. Eu acho que isso aqui, o Fanáticos, ele tá muito mais ligado à narração, a como a cena tá sendo construída e etc, de como a mecânica em si, né? Ele coloca, eu acho que isso aqui pra mim, olha eu dando meus pitacos, né? Mas tudo bem, eu colocaria mais como uma sugestão de narrativa pro mestre do que como uma regra de ambientação. Tipo, regra, não sei. Pois é. Na verdade aqui ele tá quebrando essa regra, ela tá quebrando uma regra, porque a ideia é de que, olha, os asseclas eles não podem agir fora da sua carta, né? Aquela ideia. Sim. A regra padrão não pode. Aí aqui diz assim, olha, se um carro selvagem fosse atingido por um ataque e tem um capanga do lado dele, então o alvo do ataque passa a ser aquele capanga. Então tu quebrou a regra aí. Então por isso que acho que ele acaba colocando como uma regra de ambientação, porque pode ser que o narrador não goste disso. Não. Bom, eles fizeram testes, né? Então em algum momento eles devem ter decidido porque deveria estar aqui. Na sequência, heróis nunca morrem. Acho que é autodescritivo. Então, não tem mais o que dizer, né? E aí continua falando de... Então, vamos pular, múltiplos idiomas, né? Também eu acho bem
bem autodescritivo. Apesar de que eu não gosto dessa regra, eu uso outra. Qual? Eu acho que ele dá muito idioma. Que ele diz assim, olha, é a metade da tua astúcia em idiomas, né? Ele diz que é pra cenários de fantasia, geralmente, que trabalham com muitos idiomas. Então ele diz, ó, se tu tem astúcia D10, tu fala 5 idiomas. Se tu tem D4, tu fala 2 idiomas. Eu falo, não, cara, eu dou um idioma pra cada tipo de dado, entendeu? Entendi. Eu uso assim, um D4 fala um idioma. E inclusive, se tu tem uma língua nativa e a comum, tu vai ter que decidir uma das duas. Caramba, você é cruel com língua, hein? Aham. Eu sou cruel com astúcia, na verdade, no meu sistema. Porque pra evitar que qualquer um queira pegar astúcia só pra ficar forte. Astúcia D4 pra ficar forte. Sim. Bom, continuando, nasce um herói, né? Também o que ela diz? Que é durante a criação de personagem, você pode ignorar as qualificações do estágio para vantagem. É tipo como se o cara, né, ele já nasce Chosen One, então ele já tem o que é preciso para ser o herói, né? Mas depois ele tem que cumprir os requisitos, sim, né? Na evolução. Então o cara pode pegar bloqueio aprimorado na primeira, como novato, e ganhar 2 de aparar, olha. Aí tem uma que eu gosto bastante, que ela é bem curtinha, mas eu adoro usar ela, que é Sangue e Vísceras. Cara, eu tô pensando em incluir ela na minha campanha de fantasia. Eu mestrei uma no Império Romano, cara, e foi só Sangue e Vísceras, cara. Tem que ser. Não tem. Como é que ela funciona? Funciona bem, cara. Fica muito mortal, né? Você gastar BN pra poder rolar dano, né? Então. Foi isso que a gente ainda não falou, né? O que ela faz. Então, você pode usar um BN nas rolagens de dano também, porque na regra normal você não pode fazer isso, né? Quando você inclui essa regra de ambientação, aí você pode gastar um BN e fazer a rerolagem do dano. Ou seja, tipo, sempre danos muito altos, né? Eu tô pensando em usar, porque os meus jogadores já estão pensando em pegar. Eu não sei se eu deixo. Tem uma vantagem. Se tu não usar essa regra, eu tenho uma vantagem que te permite adicionar ela pro teu personagem. Esqueci o nome da regra. Mas enfim, dá a vantagem. Que faz com que o teu personagem possa gastar BN pra rolar dano de novo. E aí eles já estão cogitando porque é meio frustrante às vezes. Tipo, poxa, eu rolei aqui 5 ampliações no ataque. Ganha um D6. Ganhei um D6. E vou rolar 2 D10 mais um D6 de dano e tiro 2, 2 e 3. Aí tu olha assim, caramba, eu quero gastar um BN pra rolar isso de novo. Não dá. Aí fica aquela coisa meio frustrante. E aí essa regra, se eu colocar pra todo mundo, é como dar aquela vantagem pra todo mundo. De graça, incluindo os inimigos. Sim, incluindo os inimigos. É sempre bom lembrar que o que vale pra um, vale pra todos. Se for uma regra de ambientação, vale pra todo mundo. Bom, aí continuando, a gente continua com 100 pontos de poder. É a última, né? É a última. É 100 pontos de poder. Você quer dar uma geral aí? Eu acho que tem umas coisas legais, assim. Pois é, a gente não falou de poder. Vamos fazer o seguinte, essa a gente guarda. Quando a gente for no episódio pra falar sobre poderes, aí a gente volta nessa regra citacional e aí explica ela com mais calma e tal. A gente promete que a gente explica como é que... Primeiro a gente tem que explicar como funciona com pontos de poder, pra explicar pra vocês como é que funciona sem, né? E o engraçado é que essa regra vem antes do capítulo de poderes. Então... Pois é. Isso é estranho. Bom, a gente vai... Como a gente já tinha combinado antes, a gente não vai falar sobre as regras de veículos, que é algo bem denso e bem específico, né? É bem específico, na verdade, ele traz várias regras bem, como é que a gente disse até agora? Abstratas, né? Pra resolver de forma bem narrativa. E aqui ele diz assim, olha, se teu cenário pede um combate detalhado entre veículos, então tá aqui, tu tem regras. Se tu quiser, tu usa essas aqui. Se não quiser fazer um combate detalhado com veículos, usa a perseguição. Então, pra aqueles que querem, como tu mesmo falaste na tua campanha de Star Wars, né, Max? Isso. Talvez tu tenha que usar pra simular lá os combates espaciais. Com certeza. E ele é bem detalhado. Eu comparei muito com GURPS quase, assim, essa parte. Só que um pouco mais simples. Não, claro, comparado. ele é bem detalhado no nível Savage World. Exato. Assim, ele é tipo GURPS, só que legal. Não fala isso, Felipe, não fala isso. É só por causa da Não alimente a treta, não diga isso. Apesar que a treta é legal, né? A treta é... Mas essa de GURPS... Eu já acabei fazendo isso lá no enfim. Eu coloquei um módulo básico de GURPS pra apoiar meu monitor e postei lá no Facebook, o pessoal me chamou de herege. E geralmente fãs de GURPS são bem fanáticos, né? Então... Bom, continuando, a gente agora vai pra última parte, né, disso que é bem extenso, né, disso que a gente falou, e agora a gente vai falar das tarefas dramáticas, né. O que são as tarefas dramáticas?
Tarefas dramáticas. Sim. Olha, eu vou falar que até agora o meu grupo, quando eu joguei... Tem um jogador de Dungeon World no meu grupo. Ele saiu do Dungeon World, caiu aquele paraquedas, né? O Savage World. O jogador de Dungeon World, ele é um pouco mais exigente quando ele tá jogando no sentido das regras. Olha, eu não quero me preocupar muito com regra. Eu gosto de escrever, de narrar, eu percebi muito isso. Eu sou um jogador de Dungeon World também. E aí ele elogiou muito a regra, por exemplo, de perseguição. E aí eu fui descrevendo pra ele como é que funciona, incluindo essa tarefa dramática, o conflito social, e ele achou, poxa, é muito legal. Ele se sentiu muito à vontade, que ele falou, jogando a perseguição, por exemplo, porque é bem descritivo, né? Então, mais uma vez, as regras situacionais, essas regras trazem esse é o que ajuda muito a levar o Savage World para esse lado narrativo. Sim. É bem legal. E a tarefa dramática é um exemplo disso. Então, todas as regras aqui são bem simples, incluindo essa, que são essas tarefas dramáticas. Aquela situação Counter-Strike, que tu quer desarmar uma bomba antes que ela exploda na tua fuça e leve todo o quarteirão, é uma tarefa dramática. Aquela situação em que o ritual para abrir o portal, para trazer o Cthulhu pro teu reino de fantasia, foi aberto, e agora? Como fechar? O mago vai lá e vai ter que fazer isso antes que o portal se complete. É uma tarefa dramática. O botão de autodestruição da nave foi ativado, e o hacker do teu grupo de ficção científica, da tua campanha de ficção científica, vai ter que resolver o problema antes que a nave exploda. É uma tarefa dramática. Então a tarefa dramática vai cobrir essas situações, onde a vida de todo mundo tá por um fio e alguém tem que fazer alguma coisa para resolver antes que o relógio chegue a zero. Então a tarefa dramática ela vai trazer essa questão, e ele resolve de um jeito simples. Se eu não me engano, ela vai ser definida em 5 rodadas, ou seja, o relógio vai ser daquele momento que ela começar até o final, vão ser 5 rodadas. E o personagem tem que conseguir tirar 5 sucessos, acumular 5 sucessos nessas 5 rodadas. Sim. 5 sucessos incluem sucessos e ampliações. Só que tem um problema. Pra ficar dramático, aqueles testes vão ser feitos com -2 já, pra começar. Sim. Na maioria das vezes, né? Mas quase... Não, já o padrão é esse. Não, a maioria das tarefas. Não, mas pra mim é o padrão. A maioria é o padrão. E aí ele permite rolagem cooperativas pra que garanta esse sucesso, né? Sim. E também trabalha com a regra de contratempo. Que é parecida com a regra de contratempo da perseguição, né? Da perseguição. Se a carta de ação como assim carta de ação? É porque essa situação pode estar acontecendo 5 rodadas, então toda rodada ele vai puxar uma carta. Isso pode estar acontecendo no meio do combate, e isso é que é legal de usar a tarefa dramática. Eu acho muito mais legal do que simplesmente fazer com que, agora nós vamos fazer uma tarefa dramática, todo o grupo em volta de um cara. Acho muito legal ela estar acontecendo dentro de um combate. E ela tem essa plena possibilidade, né, de estar rolando no meio do... Porque é normal, né, nos filmes ou em outras obras que a gente vê, as pessoas estarem lutando e o cara tá lá, tipo, o hacker tentando hackear um sistema enquanto os outros caras do grupo fazem a cobertura, ou no cenário de guerra o cara tenta desarmar a bomba enquanto os outros tentam segurar os inimigos, e isso é legal porque simula bem isso, né? E aí por exemplo, a ideia da bomba, ele faz um teste de conhecimentos, geralmente são testes de conhecimento, né? Conhecimentos de demolição, testes de conhecimento mágico, enfim, depende muito do que tu tá fazendo. A perícia geralmente envolve conhecimento. E aí os contratempos é esse, na tua carta de ação, tu puxar um pause, tu vai ter uma penalidade de -2, ou seja, alguma coisa deu errado, tu fizeste alguma coisa errada, então alguma coisa, o portal ficou mais instável, tu acabaste, aquela situação de filme de bomba, que tu puxou um fio e o contador começou a correr mais rápido. É bem trash. Mas é muito legal, né, cara? Acho que aí desce assim, aquele suor, assim, é bem bacana, né? E aí essa que é a questão, tem que conseguir 5 sucessos. Se numa rodada tu não conseguiste nenhum sucesso, é bom que nas próximas tu consiga ampliações pra compensar. E ele dá 2 exemplos legais. Um é desativando a bomba, né? Que no exemplo dá certo. E o outro exemplo é o ritual, que no final dá errado. Deu spoiler do exemplo do livro. Porra, foi mal, cara. Mas é pra dizer a frase final dessa. Quer dizer, nem toda história tem um final feliz. Apesar de tudo, eles são mundos selvagens. Viagem é a última regra situacional. E explica como é que funciona a viagem, salvo se o cara quiser, né, quantificar isso. Geralmente mestre pula isso, né? Mas ele dá a possibilidade de você usar. Pois é, cara, eu sou muito chato com isso. Às vezes eu sou aquele narrador paranoico que acha que os jogadores vão sempre questionar tudo, vão sempre tentar ver por trás. Eu sempre tento controlar isso, infelizmente. Às vezes eu perco tempo, mas tem aqui essa ideia de tempo e distância.
quanto tempo o personagem com tal tipo de quantidade de movimentação vai conseguir cobrir em um dia. E aí ele faz, a regra dele basicamente é pegar aqui, tu faz uma conta, uma multiplicação, vendo o teu movimento e ver quanto tu consegue cobrir em um dia. E ele transforma a tua movimentação de quadrados em quilômetros por hora. E aí vai depender de quantos quilômetros por hora os teus personagens vão ficar andando. Traz uma tabela de modificadores de terreno, que tem vários RPGs, principalmente de fantasia. Seja o pessoal tá indo pela estrada, tá tentando cobrir uma floresta, então isso acaba atrasando mais o grupo. Traz regras para velocidade de voo, traz regras para viagem veicular. Principalmente ele considera aqui que no Savage World a ficha do veículo é um pouquinho diferente. Então ele acaba considerando isso aqui. Navios à vela, então aqui basicamente tempo e distância, tem tudo isso. E a outra parte dessa regra de viagem são os encontros aleatórios. Ele traz aqui uma forma de como tu vai trabalhar com encontro aleatório. E mais uma vez usa o baralho. Sim. Já usou alguma vez? Ou já jogou em alguma vez? Não, eu nunca usei. Nunca usei, nunca joguei alguém que usasse. Felipe, já teve alguma experiência com isso? Não. Cara, viagem eu pulo, velho. Pra ser sincero, nem lembrar dela. Pois é, eu Cara, também. Tu pula. Pois é, eu fazia isso até um jogador meu chegar comigo. Eu comecei a fazer a ideia de expectativa, né? A gente vai jogar a primeira sessão, o que é que tu espera? A gente foi jogar Forgotten, por exemplo. Aí o cara falou, eu gosto de combate, ação, o outro gosta de interação social, e um deles virou pra mim e falou assim, eu gosto de exploração, eu gosto de explorar o cenário e tal. Aí eu falei, porra, eu não posso pular a viagem, cara. Que é a parte mais importante pro cara. Pois é, porque é isso que ele falou, assim, eu gosto de chegar e conhecer os lugares, desbravar a floresta, ir de um lado pro outro. Mas aí que tá, mas o negócio da viagem, essa regra ela controla mais questão de tempo. Eu acho que assim, tem outras maneiras do cara explorar sem que precise desse recurso aqui. Esse recurso é bem acessório, assim. A ideia de encontro, mas eu tô falando mais da questão de, da ideia de encontro, na verdade. Principalmente quem jogava D&D 4 não fazia. D&D 4 era o sistema que não desencorajava fazer encontro aleatório. Porque cada combate era bem demorado. Então, se era um combate que não ia contribuir com a história, não valia a pena. E no Savage World eu já não vejo assim, eu já vejo que o Savage World, cada encontro pode ser rápido, pode demorar. E eu comecei a trabalhar com a ideia de que os encontros, eles podem trazer coisas pra história, esses encontros aleatórios. Saiu até uma matéria no RPG Notícias sobre isso, como tornar os encontros aleatórios mais interessantes, incluindo fazendo reviravoltas. E aí eu gosto muito dessa ideia, sabe? De pegar os encontros aleatórios e tornar um encontro aleatório, ter um impacto na campanha. Sim. Ou não, né? Depende muito do jogador, se eles vão ir. E aí a regra aqui é simples. Ele traz uma regra genérica de encontros. Cada dia puxa uma carta do baralho de ação, cada dia de viagem, e tu verifica o naipe dela. Se for paus, obstáculos, se for copas, um PNJ, se for ouros, uma fortuna, e se for espadas e inimigos. Então, eu acho que de uma certa forma, pula, né? Uhum. Só que conta os dias, vai demorar 9 dias, puxa 9 cartas aí e vê o que acontece em cada dia. E depois descreve. Bom, e agora essa foi o último regra citacional, e a gente chega ao final. E agora eu quero a conclusão dos senhores a respeito das regras, alguma coisa que queira falar a respeito de algumas, uma que usa mais ou que usa menos. Pode começar, Felipe. Pois assim, uma que eu acho que eu acho que é essencial todo mundo, principalmente mestre, saber é a de perseguição, né? Essa daí pra mim ela é uma regra situacional / opcional que acaba meio que virando padrão do sistema, né? E a de dano severo, eu acho que é uma ferramenta muito legal para quando você quer ter algo mais violento, sabe? Algo mais emocionante, algo assim, mais legal pros players, sabe? Os jogadores andem na ponta dos pés, né? Que eles tenham medo de virar a esquina. É interessante, eu gosto dela também. E você, Fernando, seus comentários sobre as regras situacionais? Eu sou tão suspeito pra falar que eu gosto de todas elas praticamente. Acho que não tem nenhuma que me desagrade. Algumas podem ser melhor expandidas, eu acho, né? Como por exemplo a regra de interlúdio, a regra de conflito social, a regra de encontros aleatórios. Então todas elas, e elas não são feitas dessa forma por acaso ou por descuido. Elas são feitas
realmente dizendo, olha, é um sistema genérico e a gente traz aqui, como é que eu posso dizer? Traz essas regras para vocês de forma genérica, mas ao mesmo tempo inspirações e trazem formas da gente se inspirar para poder fazer as nossas próprias regras. Então eu acho que todas as regras situacionais que o sistema precisa estão aí. As regras situacionais específicas de outros cenários, cada cenário traz também. Isso foi legal o Felipe ter falado aqui. Cada cenário traz, por exemplo, regras de ambientação próprias, mudam algumas regras situacionais para se adaptar melhor, então eu acho bem legal isso. A regra que eu mais gosto, com certeza, também é perseguição. Perseguição pra mim é uma regra Savage Worlds, tem que estar lá. Se tu vai narrar Savage Worlds, vai mostrar pra alguém, eu acho que é uma das regras que vai ajudar a fidelizar o... a clientela. Porque é algo diferente. Quando eu li a regra, eu falei assim, cara, que bacana. Eu sempre tive problema com perseguição. Na verdade, eu pulava a perseguição muitas das vezes. Eu fazia um teste de agilidade simples e um teste de destreza e aconteceu ou não. E é esse não. Fugir tem que ser uma opção. Ou, né? Seja de um lado ou do outro. E tornar isso mais cinematográfico, tornar isso uma coisa excitante, pra mim já é pedir pra isso acontecer também. Olha, pô, é tão excitante fugir quanto lutar. Se não for, eu prefiro lutar. Exato. E aí não, aqui ele acaba mantendo isso. Então, eu digo, regras situacionais, todas são situacionais e todas são obrigatórias pra mim. Todas não, né? Enfim, menos as de ambientação que são totalmente opcionais. Muito bem, muito bem, muito bem. Mas pra mim é isso. Eu gosto muito eu gosto muito de interlúdio, né? Como eu disse no cast, eu acho que é a regra que torna o sistema e aproxima mais ele da narrativa compartilhada, né? Você joga o poder de narrativa para a mão dos jogadores, o que é bem legal. Criação de verdade, né? Exato, e isso é muito, acho isso fantástico, assim. Você ter num sistema mecânico essas coisas que incentivam a narrativa, que é o que faz o jogo andar, e aí através até desses interlúdios você conseguir pegar elementos para compor a história, né? Para trazer coisas para a história. E eu acho que a regra de perseguição, bom, todo mundo já falou, eu acho que ela é um concurso pro sistema. Mas eu acho que de modo geral, as regras elas são bem bacanas, fáceis de aprender, rápidas de aplicar no sistema, que isso é a grande vantagem de todas essas regras. Eu só acho, por exemplo, continuando em perseguição, elas são regras que tu lê a primeira vez, a regra de perseguição é uma regra que tu tem que ler 2 vezes, porque ela quebra um pouco exatamente um paradigma de outros sistemas. Então, lê 2 vezes, lê 3 vezes e com aquela ideia, olha, é abstrato, não é linear. Nem só isso, faz uma listinha resumindo do que como é que funciona, o passo a passo, que ajuda muito na hora também. Dê os exemplos ajudam muito também. Enfim, é isso. É isso. E aí, selvagens? Bom, tô aqui pra falar que a nossa super equipe de marketing do podcast foi atrás do editor-chefe da Pensamento Coletivo. Temos uma promoção aqui, nosso segundo episódio. A Pensamento Coletivo vai ceder um brinde super bacana para os nossos ouvintes, mas para isso, algumas coisas precisam ser feitas. Fernando, explica o que precisa ser feito para ganhar um presente da Pensamento Coletivo que o Felipe, da editora, vai contar pra gente no final. Então, galera, para começar, vocês precisam curtir a fanpage do SavageCast no Facebook, depois curtir a fanpage do Pensamento Coletivo do Facebook, compartilhar o link do financiamento coletivo do Interface Zero na linha do tempo de vocês de forma pública, e depois de fazer tudo isso, vocês vão construir um personagem para a Interface Zero, utilizando somente as informações que estão nos previews da página do Pensamento Coletivo, onde lá tem 4 previews que vão ajudar vocês a entender como é que funciona o cenário, uma amostra do cenário, incluindo os tipos de personagens que podem ser feitos. Então vocês vão construir um personagem com conceito e histórico, com no máximo 400 palavras. E vão enviar isso pra gente pro nosso e-mail. O nosso e-mail é contato@savagecast.com.br. Mas como encontrar esses textos da Pensamento Coletivo? Felipe, qual que é o site da Pensamento Coletivo? É www.pensamentocoletivo.com.br. E qual que é o Facebook da editora? É facebook.com/Pensamento Coletivo Editora, tudo junto. Legal. E o nosso Facebook, Fernando? facebook.com/SavageCastBR. Maravilha. Qual que é o prêmio que a pessoa vai ganhar? Felipe, da editora Pensamento Coletivo. Então, o que o pessoal vai ganhar aí vai ser um plano de mestre, que é um grid apagável, reutilizável, né? Que você pode usar aí
no Savage Worlds, pode usar em D&D, pode ter em vários outros jogos. E nesse pacote ele vem com 2 grids. Coisa fina, hein? Vocês podem ter mais informações sobre ele no site do Pensamento Coletivo, né, Felipe? Isso, lá na nossa loja tem o plano de mestre para quem quiser comprar também. Tá baratinho, vem os mesmos 2 grids, vem tudo certinho. Fernando, quem quiser participar, tem qual período que pode mandar esse histórico pra gente? Então, tem que mandar pra gente esse histórico por e-mail, com 400 palavras no máximo, até o dia 30 de novembro de 2015. Até as 23 horas e 59 minutos do dia 30 de novembro de 2015. O ganhador a gente indica no cast seguinte a essa data. Lembrando, a equipe do SavageCast, o time vai ler todas as informações que vocês vão mandar e a gente vai discutir e vai decidir quem é o vencedor, quem que a gente achou o mais curioso, o mais bacana, né, personagem que vocês vão mandar pra gente, certo? Não esqueçam de fazer todos esses passos de curtir página e compartilhar o link do financiamento coletivo antes do período final da promoção. A gente escolheu o ganhador, e aí ele vai fazer, se ele for fazer ainda isso, e tem como a gente saber, não vai valer. Bom, e se você quiser entrar em contato com a gente pra dar sugestão, pra poder falar o que tá achando do cast, o que você acha que precisa melhorar, você pode falar com a gente através do e-mail contato@savagecast.com.br, que é o mesmo e-mail da promoção. Você também pode, Fernando... Você pode também comentar no post do episódio no savagecast.com.br. E também pode fazer o que, Felipe? E você pode também comentar lá na nossa página do Facebook, que é www.facebook.com/SavageCastBR. É isso aí, galera. Então, por hoje é só. Valeu!